programa Líderes Futuristas é um programa que inspira pessoas. É um programa de cases de sucesso e hoje estou recebendo aqui o deputado estadual Dimas Costa, do município de Gravataí, que abrange toda essa região metropolitana, mas ele já expandiu bastante agora no interior do estado. Dimas, uma honra recebê-lo aqui no Líderes Futuristas. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos os teus telespectadores. Primeiro dizer que a honra é a minha, né, de estar participando aqui do Líderes Futuristas. Eu estava te dizendo antes que eu assisto os teus programas sempre, gosto muito e hoje estou feliz por eu estar aqui, né. Mandar um abraço aí para todo o Rio Grande do Sul aí que te acompanha, eu sei, e principalmente agradecer tu pelo convite. Dimas, o Líderes Futuristas é um programa que conta histórias, cases de sucesso. E nós aqui do Líderes Futuristas, a gente quer contar para o nosso telespectador quem é o Dimas. Da onde ele veio, aonde ele nasceu, como ele começou essa história tão bonita, né? Que agora está se expandindo aí pelo estado. Legal. Bom, Bárbara, né? O Dimas é natural de Gravataí, né? Nasci em 1981. Meus pais eram de Mostardas, na verdade, né? São de Mostardas, lá do Farol da Solidão. Olha só. E quando a minha mãe veio para cá, ela estava grávida. Grávida de mim, no caso, são 7 filhos, estava me esperando ali, né? E a gente veio para Gravataí. Meu pai é agricultor. Olha só que bacana. Filho de uma auxiliar de serviços gerais, né? Cresci numa família de 7 irmãos. Minha mãe se separou muito cedo do meu pai, aí nos criou praticamente sozinha durante muito tempo. Uma guerreira, né? Uma guerreira, um exemplo. Quem me acompanha sabe, né, o quanto eu procuro contar essa história dela e falar dela, porque ela merece mesmo, né? E estudei sempre, fui aluno de escola pública aqui em Gravataí, estudei em escola pública. O gosto pela política peguei do meu pai sempre foi envolvido com a política, eu acompanhei isso por muito tempo, né? Meu pai embora nunca tenha sido eleito, mas foi candidato, fez sempre expressivas votações, participou do secretariado ali no município de Gravataí, e eu fui pegando gosto, assistindo e participando, né? E a política é uma pulguinha, né? Alguns dizem que é uma cachaça, né? Como diz o outro, né? Então, fui concorrer minha primeira vez em 2012. Antes disso, fui cobrador de ônibus, trabalhei de auxiliar também, de pedreiro, pintor. É um trabalhador, né, gente? Trabalhei na Pistões Sulói, uma empresa de Gravataí, enquanto eu estava fazendo a minha formação, estudando, né? Jovem, a gente vai grudando aquilo que tem, né? De emprego, né? Sempre tive um exemplo de uma mãe muito guerreira, via que eu tinha que correr atrás para ajudar em casa também. E aí, em 2012, concorri a minha primeira vez a vereador. Primeira vez que candidato, também ali, aproveitando ali uma base eleitoral que o meu pai tinha e acrescentando uma base mais jovem que eu tinha conquistado. Quantos anos tu tinha na época? Era jovem, não precisa nem falar a idade, né? Tô com 40, não, mas não tem problema, tô com 43 hoje, foi 2012. Eu tinha 30 e... Era jovem. 30 e alguns anos aí. 35 anos, 34 anos. E aí eu concorri à minha primeira eleição, me elegi vereador. Você elegeu na primeira campanha? Na primeira campanha, fiz 1.726 votos, me elegi, uma dificuldade imensa, uma nominata difícil. Elegi, fui à reeleição, depois me reelegi com quase o dobro dos votos, 1.880 votos. E aí, em 2018, concorri a primeira vez a deputado estadual. Que fez uma boa votação. Não saí de Gravataí, fiquei só na minha cidade. Fiz 20 mil votos lá, daí na segunda eleição concorri de novo a deputado. Não, antes de 2020 concorri a prefeito. Também na oposição, eu era contra a máquina, né, contra o governo. Fiz 36 mil votos também. Fui o segundo colocado de 5 candidatos. E em 2022 concorri aí a deputado, aí sim, fiz 900 mil votos. Fiquei de primeiro suplente, não por falta de voto, né, foi por falta de legenda no partido, felizmente. E aí agora o deputado gaúcho foi chamado ali para ser secretário, convidado, o governador me convidou para assumir o mandato de deputado estadual. Muito feliz como deputado estadual. E como está sendo essa experiência para ti? Está sendo maravilhoso, né? Eu já tinha, da outra eleição que eu participei, já
tinha conhecido bastante o estado do Rio Grande do Sul e agora estou andando bastante, podendo realizar aquilo que eu planejei. Portas, né? Abrindo portas, os municípios. Criando relações, também tendo uma ótima relação com o governador, com o governo do estado, né? Podendo fazer parte das transformações que o estado está tendo aí, né? Que a gente consegue enxergar em todo lugar que passa. Então, estou muito feliz podendo chegar, né? Onde eu sempre sonhei chegar. Estou muito feliz como deputado, me sinto muito à vontade no trabalho que faço. Acho que... Quais são as tuas bandeiras, deputado? Olha, hoje em dia eu estou trabalhando muito na questão, até por isso que eu me atrasei um pouco, na questão da mobilidade metropolitana, né? Tu deve saber bem, é uma dificuldade a gente entrar em Porto Alegre, né? Estive conversando com o prefeito Melo, vou estar conversando com o Denit essa semana ainda. A questão de quem vem da região metropolitana da minha cidade, Gravataí, Cachoeirinha, Canoas, não consegue entrar na capital. É todos os dias ali, 1, 2 horas para te conseguir acessar Porto Alegre. Ambulâncias, né, levando pessoas, às vezes, necessitando de atendimento de urgência. Então, eu sou testemunha disso diariamente e estou trabalhando. E a movimentação, hoje em dia, é em todos os horários, né? Isso. Não tem mais o horário de pico dentro de Porto Alegre, é todos. E o que acaba, que o morador da região metropolitana acaba perdendo em competitividade aqui, né? Na questão de vaga de emprego, questão de conseguir chegar no horário, começa a perder para a questão da capital. Aqui estão os maiores hospitais, que atendem às urgências maiores de todo o estado e, como eu digo... Que vêm dos outros municípios para cá. E todos os moradores do Rio Grande do Sul, um determinado dia da vida, vão entrar na capital. Com certeza. Né? Então tem as obras do governo federal também ali, na Freeway, que ainda não acabaram, a entrada de Guaíba ali, das pontes que não acabou. Então a gente quer tratar sobre tudo isso, né? Levantar esse tema. É um tema simples? Não, não é. Mas a gente tem que trabalhar, como outros não eram tão simples e foram resolvidos, né? RSN 18, a gente já vê ela duplicada, iluminada. É claro, um excelente trabalho do governador Eduardo Leite nisso. Então está sendo feita agora uma grande elevada lá, que vai ser inaugurada em setembro, na RSN 18, que era uma obra que esperou mais de 30, 40 anos. Então por que a gente não pode sonhar em resolver esse problema traumático que é a entrada de Porto Alegre, né? Dentre outras pautas também, trabalho com a área da saúde muito, fizemos a frente parlamentar de acompanhamento dos hospitais metropolitanos, esse mês aí vamos estar instalando ela na Assembleia, estamos trabalhando outras pautas. E a bandeira da saúde é uma bandeira que... Tem que ser de todos, né? Que é de todos, né? Porque a saúde não é precária no Rio Grande do Sul, não é precária nos municípios, ela é precária no mundo, né? Porque... não é nem que a saúde seja precária, é o atendimento, é a burocracia, né, deputado? Isso aí, a burocracia é incrível. Também, estou com um projeto legal lá para Gravataí, indiquei o orçamento do governo do estado, indiquei para o governo do estado também a colocação de ar-condicionado nas escolas estaduais, né, que é aqui trabalho também, vamos conseguir esse recurso junto ao governador, que foi sensível. Olha, hoje em dia tá boas escolas, hein? Na minha época era aqueles ventiladores tudo quebrado ainda. Algumas ainda não tem lá, né? Mas agora a gente está trabalhando para isso na nossa cidade. Então, assim, é muito amplo o trabalho, né? A gente está... geralmente as pessoas perguntam, quais são as principais pautas? A gente tem essas pautas que a gente trabalha. Tem várias, né? Mas a gente, né, inclusão, tem um trabalho voltado à inclusão lá em Gravataí, desde quando eu era secretário adjunto do esporte, né? Projetos esportivos para pessoas com deficiência intelectual. A gente não pode hoje se furtar a escolher uma pauta, né? Porque todo dia surge todas as pautas e a gente tem que estar tentando buscar entendimento e buscar ajuda, recurso para todas as pautas, porque a gente é deputado de todos, né? De todos. Posso chegar e dizer, não vou atender tal determinada pauta porque eu estou trabalhando em outra. A gente trabalha, claro, mais especificamente nas pautas da região metropolitana, porque sou morador de Gravataí aqui, mas a gente tem que estar avançando e se preparando para atender todas as pautas, porque surge cada coisa ali, né, que às vezes deputado, a enchente não chegou em Gravataí, mas atingiu outros municípios que você também trabalha, né? Isso. Olha, eu vou te dizer que a enchente, ela atingiu pouco Gravataí, pouco, né? A Gravataí às vezes alaga, mas nunca nessa dimensão, né? Já alagou, mas nunca nessa dimensão, graças a Deus, né? E sabe que a enchente também foi um bom momento, assim, de aproximação entre eu e o prefeito, né? Porque eu não era da base do governo dele. E a gente ajudou muito na enchente, né? Parceria aqui, que eu estava na secretaria com a CUFA, que trabalha conosco.
com doações que a gente foi buscar lá para levar para Gravataí, e doações que a gente conseguiu através das nossas relações, e o prefeito, eu e ele ali naquele momento, olhamos para a ajuda ao próximo, não olhamos para diferenças políticas. Pessoas, né? Para as pessoas, a gente criou uma relação muito forte ali. E eu era candidato a prefeito agora na eleição de 2024 e retirei a candidatura para apoiar o prefeito. E aí hoje a gente tem essa parceria até hoje. Olha que bacana. Né? E foi muito importante, né? A gente conseguiu ajudar bastante gente. A gente tinha vários QGs lá em Gravataí de doações. A sede da prefeitura, lá onde era a antiga Ubra, que é a sede da prefeitura, um complexo lá hoje, os helicópteros chegavam lá com doações, né? Entregavam lá, virou um centro de distribuição Gravataí. Olha só. E a gente participou ativamente disso, junto com o prefeito. Foi muito legal, muito importante e, né, eu acho que era uma obrigação de todos, aqueles que amam o próximo, que amam servir a população, estar junto ali, estar ajudando. Eu entrei lá, fui para dentro do front lá em Gravataí para ajudar nessas doações. Eu mesmo ia buscar, eu mesmo ia entregar. Porque eu acho que, como eu digo, né, não foi nenhum favor nosso, foi de quem um dever, né? Minimamente sente a dor do próximo, tinha que estar dentro, né, desse movimento. E todo mundo tem família, né? Sim, com certeza. As pessoas enxergam, eu tenho a minha família, a gente pensa no conjunto, né? E deputado, Gravataí é uma cidade super desenvolvida, né? O meio empresarial lá é muito unido, é grande, né? Eu que fiz alguns congressos lá e agora tem uma rua coberta que foi um mega investimento lá que está sendo muito utilizado para... É um centro onde tem empresários, o ramo logístico e ainda tem espaço para shows e eventos, né? Logístico, alimentação... Eventos, está sempre lotada a rua coberta. É um sucesso, uma visão do prefeito Zaffa lá, que é um visionário, que é um cara à frente do seu tempo, ele é um cara que está muito bem lá, muito bem na cidade, um grande prefeito. Eu me orgulho muito de ter feito parte dessa segunda vitória dele lá, da reeleição dele. Também retirei a candidatura porque entendia que a cidade não poderia retroceder. Tinha que continuar no rumo do desenvolvimento. Né? E não podia mudar e a gente tem que, às vezes, pensar mais na população, na cidade, do que no nosso projeto pessoal. Com certeza. Então... E esse projeto pode ser um projeto futuro? Também, né? A gente não tem pressa, né? E também tem o mercado público, que está prestes a ser inaugurado, vai ter o mercado público em Gravataí, né? Também ideia lá do prefeito Zaffa, né? A cidade tem crescido muito lá, deu um boom imobiliário na cidade. Teve um condomínio lá que foi lançado há poucos dias lá, que ficou 24 horas e vendeu todas as unidades. Olha só que bacana, gente. Então, assim, Gravataí tem sido, o prefeito fala, o melhor lugar para se viver e investir. Eu fiz o Líderes Futuristas na Prado Tech, que tem o condomínio de casas. E tem a Pradotec, que é um investimento do Gerdau, é isso? Isso aí. Inclusive, nós temos uma frente parlamentar das startups que está para ser instalada. A gente quer instalar lá com a Selma, que tu deve ter conhecido. A Selma é minha amiga. Pessoa excelente, maravilhosa, gosto muito dela, uma profissional competentíssima, secretária lá. O secretariado do governo também é um secretariado muito competente. Tem o Davi, secretário da Fazenda, que é um grande coordenador deste governo, né? Um grande pensador junto com o prefeito Zaffa deste governo. Então, assim, é uma cidade que está pensando no desenvolvimento, né? Aí está com um programa de ser apresentada para fora do estado, para o Rio Grande do Sul, todo o país também. No Gramado Summit, ano passado, Gravataí era um município com mais startups expostas. Isso aí. E foi o município que investiu nas startups, para as startups estarem no evento. Com certeza. É um município que está pensando no futuro. Está preparando para as próximas gerações. Sendo preparado para as próximas gerações. O prefeito e a sua administração, e eu acho que a gente, ali do governo do estado, como deputado estadual, tem procurado colaborar muito. Nós estamos com algumas pautas estaduais, por exemplo, que através do nosso mandato em junho vai ser inaugurado Tudo Fácil em Gravataí. Olha que legal. Articulação minha como deputado estadual junto com o prefeito Zaffa.
né? Nós vamos fazer também uma ligação histórica lá, que é da Avenida Brasil. Em breve vai estar sendo iniciadas obras na nossa cidade. Tem uma praça esportiva ali, que é o programa Avançar do Esporte, com quadras, campos, que também em breve será inaugurado em Gravataí. O Centro-Dia, né, que vulgarmente a gente chama de uma creche do idoso, né? Olha só que bacana. Então, assim, tem bastante coisa que nós estamos conseguindo ali. A 118 que o governador inaugurou, está iluminada. Bastante, e também a gente reforça aí a importância de ter um deputado local, né, Bárbara? De ter, assim, e além de ser um deputado local, de ter um alinhamento com o prefeito e com o governador. O quanto essa boa política, assim, de boas relações, de procurar evoluir a cidade, de não olhar para a diferença política, mas de fazer a coisa acontecer, como funciona. Lá em Gravataí, assim, a gente tem uma ótima relação, as coisas são rápidas, né? As coisas estão acontecendo na cidade. E a gente está muito feliz de estar fazendo parte disso, né? Porque é o futuro dos nossos filhos, netos, é o legado que a gente vai deixar para a cidade. Com certeza. Né? A gente está podendo ajudar essa questão do ar-condicionado nas escolas estaduais. Então, assim, são questões que vão ficar para a posteridade de um trabalho que a gente está fazendo em conjunto, aí, tentando colaborar com a Prefeitura de Gravataí para melhorias. Né? E deputado, aqui a gente não tem bandeira, é um programa que a gente recebe as lideranças e a gente ouve todo mundo, né? Esse alinhamento do deputado com o governo do estado é muito importante até para colocar os teus projetos e demandas andarem, né? E aqui veio outras autoridades que bateram no governo, né? Sobre a dívida do estado que foi renegociada antes do governador sair, renunciar ao mandato dele. E o que qual é a tua opinião sobre isso? Né? É que a gente sabe que o senhor é deputado da base, mas tudo tem um contexto, né? Conta pra gente também. Bárbara, o governador Eduardo Leite pegou esse estado, se nós for falar de finanças, esse estado não conseguia pagar um servidor público que trabalhava 30 dias no mesmo, professor, parcelado, que dava aula, um engenheiro. Qualquer pessoa que trabalhava dentro do estado sabia que no final do mês ela não ia ter o seu salário pago. Às vezes levava 60 dias para receber um salário. É inacreditável a gente ter que dizer isso, mas era isso. Ele prometeu que colocaria o salário em dia e colocou. Lá na minha cidade de Gravataí, os hospitais estavam com dívidas milionárias que não recebiam do governo do estado. Ele foi lá e pagou as dívidas. Pagou todas essas dívidas, colocou o salário em dia, colocou o estado no rumo do desenvolvimento e não, mesmo assim não deixa de fazer obras, de fazer entregas. Jamais na história desse estado os municípios poderiam estar recebendo obras de todas as áreas. Todos os campos, investimento, né? Nos hospitais, os avançar, o pavimenta, que é asfalto, ligações asfálticas em todos os municípios. Olha não tinha ligação asfáltica nos municípios. Pouquíssimos municípios ainda não têm ligação asfáltica, mas até o final do governo dele todos terão. Investimento nas áreas esportivas, esporte para pessoa com deficiência intelectual, que nunca teve na história do estado do Rio Grande do Sul. Então, obviamente que as críticas, né, fazem parte, né? Agora tem muita crítica injusta, né? A dívida do estado ela não foi perdoada, né? Ela foi postergada. O estado vai ter que pagar essa dívida, né? Mas olha só, esse governador enfrentou uma pandemia. Esse governador enfrentou a maior tragédia humanitária da história do Rio Grande do Sul, que foi a enchente. Ele passou por tudo que nenhum governador antes passou. Agora eu faço um desafio aí aqui para quem nos acompanha. Pode gostar ou não do governador Eduardo Leite, mas na cultura, no esporte, na saúde, na educação, na segurança pública, que está com ótimos números, inclusive, eu desafio. Qual foi o governo de qualquer partido que teve números melhores que o do governador Eduardo Leite? Qualquer área. Pode escolher a área. Na história reeleito, né? Reeleito, né? E outra, um governador que é um homem de diálogo. Um homem de diálogo. Muitas vezes, alguns partidos de oposição, por ter essa guerra ideológica no nosso país hoje, que só atrasa o nosso país, eles fazem uma oposição como se fosse a oposição a nível federal ao governador Eduardo Leite. Eles não vão encontrar resposta. O governador Eduardo Leite não entra nessa guerra.
como ele diz, e eu concordo, nossos adversários não são as pessoas, são os problemas do Estado. Verdade. E hoje a gente vê uma briga entre extrema esquerda e extrema direita, que o adversário é a pessoa. Uma briga que não resolve nada. Não, né? as pautas reais da população não é falada, só é falada as pautas ideológicas, eles disputam isso, entendeu? O que eles disputam é o show lá da Lady Gaga, que são contra, e o show, esses dias teve um show gospel em Cachoeirinha, que outros foram contra, então eles disputam isso. Eles não disputam os reais problemas da população, é a cor da camisa da seleção. É verdade. Né? O que muda na vida da pessoa é isso. Tudo bem, a gente entende que tem. Eu também não quero, para mim a camisa da seleção tem que continuar sendo a amarelinha, verde e amarelo e tudo mais, mas essa aí não é a pauta da minha vida, né? Eu quero resolver o problema das pessoas, a reconstrução do Estado, as casas para as pessoas morar, projetos que não deem mais, que a gente evite tragédias como essa. A questão dos hospitais que tem que resolver. Agora há pouco tempo tem um debate aqui em Porto Alegre da alta e média complexidade. Isso muda a vida das pessoas. Muda. O cara que está lá na fila do SUS esperando uma cirurgia, ele quer que resolva o problema dele. Ele não quer saber se quem vai resolver é de esquerda, de direita ou de centro. Mas ele tem um problema para ser resolvido. A minha mãe está com a patela do joelho que sai fora. E se ela pagar para fazer e rejeitar, ela tem que pagar de novo. Então o advogado orientou ela que tem que ser feito pelo SUS, porque o SUS refaz. Isso. Né? Só que ela vai ficar 5 anos na fila com a patela saindo E tu fora acha que ela, do joelho. E tu acha que a solução dela depende da esquerda, da direita ou do centro? Ela quer que resolva. Que resolva Então, a situação. Assim, esses são os nossos verdadeiros adversários, os problemas que as pessoas enfrentam. Então o governador, ele é assim. Hoje, a gente vê que para essa disputa insana que existe, principalmente a nível federal, o inimigo ele tem que ser exterminado. A gente já viu um deputado federal lá no Congresso desejando a morte de um, de outro. Né? É uma coisa assim que não acrescenta nada para o nosso país. E a gente tem hoje um líder no Rio Grande do Sul, e eu sempre digo, esse governo acaba em dezembro de 26. A gente torce para que o nosso Estado continue com esse equilíbrio. A nossa Assembleia Legislativa é uma Assembleia equilibrada. Uhum. Né? Ali, também a gente pensa, a Assembleia, tu pode ver, tu não vê nenhuma política ideológica acima do interesse do Estado. Né? A gente vê ali que, geralmente, projetos bons para o Estado são votados por todos ali. Claro que existe oposição, tem que existir, todo governo tem que ter oposição. Sem oposição, né? Agora, não pode mais virar. Às vezes eu lembro do meu tempo de quinta série, quando eu assisto alguns pronunciamentos do Congresso Nacional. Né? Não pode virar isso. O governo federal, que teve um embate entre o nosso governador e o governo federal, né? O governo federal apoiou o governo do estado ou é balela, fizeram divisão? Não, o próprio governador Eduardo Leite diz, e eu também vejo, e nós aqui do estado somos gratos à ajuda que o governo federal mandou. O governo federal mandou, não cumpriu com toda a obrigação, mas é a obrigação de ajudar. E agora o governador Eduardo Leite não é uma extensão, nosso governo aqui não é uma extensão do governo federal. O governador tem que cobrar, tem que demandar. Ele é o líder do nosso estado e ele tem que cobrar que as coisas aconteçam aqui para o nosso estado. Ele tem que demandar, ele não tem que só ficar rasgando elogios e tal. Ele agradece, é muito agradecido, mas ele tem que demandar aquilo que não foi resolvido ainda. Então, assim, existe muita ajuda, mas existe muita propaganda, muita política e nem toda ajuda. Muita burocracia, né? É isso. E o governador está no papel dele de cobrar. E quando, às vezes, o governador cobra que se cumpra tudo que foi prometido, entendem como uma disputa política. Não. O governador está demandando, liderando o estado dele, demandando que as políticas públicas que foram prometidas, que as entregas que foram prometidas pelo governo federal, ele como líder, como o cara eleito por nós gaúchos pela segunda vez, para nos representar, cobra que as coisas sejam feitas, e está certo ele. É isso que ele está fazendo. Agora o governo federal está entregando 1.600 casas, né? Mas o governador já tinha
entregue um lote, né, de casas. Quantas casas o governo... Olha, eu não sei te dizer exatamente quantas, mas foi entregue muitas casas aqui. O governo do estado está trabalhando, né? A gente está vendo, né, na reconstrução, quantas pontes aí sendo feitas. O nosso estado é um estado resiliente. Resiliente. Porque as pessoas perderam tudo, suas casas, suas empresas, mas todo mundo já está dando um start, se reerguendo com obras, com novas ideias, novos projetos. Os gaúchos são muito resilientes, né? São muito resilientes, né? Enfrentamos várias, né? Estiagem todo ano também, né? O agro sofre muito aqui, né? O nosso agro, mas a gente está dando a volta por cima, né? Da melhor forma possível. E tu, como filho de agricultor, né? Teu pai era agricultor. Tu levanta essa bandeira do agro também, claro, no estado. O agro é necessário, né? Nós dependemos muito do agro, temos que valorizar. Que agora está tendo muito debate no Congresso Nacional, né? Até nisso tem briga ideológica, né? Até nisso. Só faz bem para nós precisamos do agro para comer. É verdade. Né? E a gente defende, claro, o agro, a gente precisa do agro. Somos um estado que tem, né, uma agricultura muito forte. Então, com certeza, a gente está do lado dos agricultores, daqueles que produzem aí para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Dimas, e tu como vereador da cidade, qual era a tua maior dificuldade na política local da cidade? Na época que eu era vereador, a minha maior dificuldade era que eu era oposição, né? E a gente às vezes não conseguia. E oposição às vezes não consegue realizar os projetos, tem que aprovar suas leis, né? Não conseguia, tinha boas ideias. Às vezes a gente protocolava uma lei e eles não aprovavam e depois apresentavam a minha lei. A tua lei. Então não era fácil, mas a gente sobreviveu a isso, saímos bem, né? Mas eu não era situação porque eu não concordava com o modo que governava, na época, o ex-prefeito da cidade. Né? Então, agora, eu sempre dizia, eu vou participar de um governo quando realmente eu acreditar naquilo. E o prefeito Zafra, mesmo no início do governo dele, eu ainda sendo oposição, ele me recebia, ele sempre que eu levava recursos... Era uma política da boa vizinhança, porque é uma política séria, né? Sim. Nós construímos essa relação, eu via que tinha espaço para quem pensava diferente dele naquele momento, e a gente foi construindo essa relação e eu entrei para dentro de uma base do governo lá no município quando eu tive segurança de que aquilo que eu pensava seria aceito também, de que as minhas propostas seriam aceitas. Quando eu retirei a candidatura, eu apresentei uma carta com propostas e o prefeito abraçou essa carta. E bacana. Dessas coisas estão sendo realizadas já. Então, é isso, né? A gente tem que se sentir representado. Né? Criou uma parceria, né? Uma parceria. E todo deputado precisa ser alinhado com os prefeitos. E agora eu vejo toda hora tu viajando, né? Sim, anda muito. E uma bandeira forte tua também é o esporte, né? E o esporte tira as crianças, jovens das drogas, né, Dimas? Ocupa, né? A cabeça. Ocupa. Agora em Guaíba a gente inaugurou, depois de 49 anos, um ginásio poliesportivo no maior bairro, né, da cidade, onde tem 35 mil habitantes. Nossa, só no bairro que é a Coab Santa Rita. E a gente vê como é importante, né, levantar essa bandeira do esporte, porque o esporte muda vidas, né? Conta um pouquinho pra gente sobre os seus projetos na área de esporte. A gente quer acompanhar o governo do estado, né? O governo do estado tem um projeto muito interessante que é o Avançar do Esporte, né? Que tem reformado quadras, feito quadras novas. Então, assim, apoiar os projetos do governador, a gente quando esteve ali também pôde ajudar a elaborar o Todos no Jogo, como eu te falei, que também a gente tem que pensar nas pessoas com deficiência física, deficiência intelectual, né? O esporte tem que, como o governador Eduardo Leite nos dizia, tem que ser para todos. Para todos. E todos é todos mesmo, né? Então, a gente quer participar disso, quer ajudar, quer colaborar. A gente também dá, sempre que visita, às vezes, as prefeituras do interior, tem dificuldade de participar dos projetos, porque falta material humano, a estrutura é pequena. A gente também procura auxiliar esses prefeitos, né, secretários, para que o esporte chegue em todos os cantos do estado, né? Que todo mundo possa ter condições de fazer essa prática aí, né? Pública, gratuita. Então é isso, o que a gente quer é poder estar levando essa mensagem para todo o estado do Rio Grande do Sul. E Dimas, todo deputado
estadual tem uma parceria com o deputado federal, né? Quem é o teu deputado parceiro aí nos seus projetos? Olha, hoje, sinceramente, eu não tenho uma ligação assim com nenhum deputado federal assim forte mesmo. Eu tenho parceiros, amigos, né? Tenho muito boa relação com o Lucas Redecker, tenho uma boa relação com a Anne Ortiz, tenho boa relação com... São pessoas sérias, são muito bons. Muito bons, mas não tem nenhum deputado federal assim que eu tenha hoje uma ligação assim de mandatos assim, não. Assim, temos relações, mas não uma relação fechada assim. Mas é bom, assim, é bom que eu consigo ter trânsito com vários outros. Com assim. vários outros, uma parceria com vários outros. E eu também quero esperar, assim, tem muita especulação partidária ainda, né? Esperar ver o que vai acontecer no futuro, né? Meu partido, o PSD, está convidando o governador Eduardo Leite para vir para o PSD. Que bacana. Se ele vai vir, eu não sei, é uma decisão dele, mas a gente vai esperar isso acontecer. Saiu várias matérias agora, semana passada, sobre isso, né? É, isso aí. Então, assim... Estamos com os pés no chão, porque pode ter essa mudança, pode vir deputados para o nosso partido, né? Então a gente vai esperar. É um partido que está crescendo bastante, né? A nível nacional, muito. Aqui no Rio Grande do Sul está um pouco estagnado. Seria muito importante se a gente conseguisse conquistar aí o governador Eduardo Leite, mas que hoje é do PSDB e pode continuar ali de repente, mas o nosso presidente nacional já fez o convite público, né? Então, como eu sou do PSD, eu quero reforçar, né? E o governador tem esse grande sonho de vir à presidência, né? Tem. Que é algo real, né, gente? Não é um plausível. sonho que veio da cabeça dele, é um projeto que vem sido desenhado há uns 8 anos já, né? Com certeza, e acho que ele está pronto para esse desafio, é do tamanho desse desafio. E se for candidato à presidência, com certeza é o meu candidato à presidência. Torço muito para que isso aconteça. E tomara que seja pelo PSD, mas se não for pelo PSD, onde ele estiver, eu estarei do lado dele, com certeza. E Dimas, o que tu pensa para o futuro, né? Que agora tu está deputado estadual e a gente sempre diz, né? Que a gente está prefeito, está vereador, está deputado. O que tu pensa, assim, de projetos futuros para o teu mandato? Olha, eu sempre digo isso, né? Eu penso o seguinte, encerrar esse mandato e olhar para trás e as pessoas poderem avaliar se eu mereço continuar ou não, se eu fiz por merecer ou não. Comparar, principalmente na minha cidade, com todos aqueles outros que tiveram a mesma oportunidade que eu, alguns com mais tempo que eu, comparar com o meu trabalho, fazer a comparação e ver, olha, valeu a pena ter esse representante ou não. Isso a população vai decidir. Provavelmente eu tente a reeleição a deputado, porque acho que tenho muito para fazer ainda. E agora tu tá voando o estado inteiro, né? Estado todo, todas as regiões do estado, graças a Deus sendo chamado por muitas lideranças, muitas cidades, né? Tenho uma capacidade muito forte de trabalho, né? Não gosto de andar, não descanso no feriado, nem no final de semana, estamos sempre na rua, rodando aí 7, 8 mil quilômetros todo mês. A gente gosta de conhecer a realidade do estado, porque eu acho que para mim ser um deputado estadual completo, eu tenho que conhecer todas as regiões do estado. É verdade. A realidade de todo mundo. Então a gente tem que estar presente lá na base, tem que estar presente conhecendo os reais problemas das pessoas. E eu gosto de trabalhar desse jeito. Ao final de tudo isso, a gente é julgado, né? Avaliado. Com certeza. Aí... Mas toda pessoa de sucesso, ela é julgada, né? Isso. Toda pessoa que saiu da bolha, Isso. que estourou a bolha, ela é julgada. E qual é a tua inspiração de tudo isso? A minha inspiração da vida é a minha mãe. Exemplo Uma guerreira. Muitas mães são como ela. A mulher que me deu a vida, a mulher que sempre esteve do meu lado, sempre esteve disposta, sempre esteve junto comigo. Essa é uma pessoa que fazia de tudo, ela trabalhava durante o dia, de noite ela ia para casa do gerente, passar roupa para não deixar faltar nada para nós. E hoje eu procuro ser isso para o meu filho, ela me ensinou que a gente nunca pode, a gente tem que ter resiliência na vida, que a gente tem que amar os filhos, tem que amar a vida. Então ela é uma inspiração política, se tu for me perguntar, pública, é o governador Eduardo Leite. Olha só, que legal. Para mim é o exemplo de homem que olha para o futuro. Foco, determinação, resiliência, um exemplo de que a política pode ser feita sem ser inimigo de ninguém, dialogando. Eu vejo ele dialogando com todos os partidos.
Vejo ele respeitando todos os partidos. Nunca vi o governador ser ríspido com ninguém. Já viu? Só. Já viu o governador ríspido com alguém? Não, eu nunca ele vi. tem uma elegância, Elegância, eu nunca vi. Eu sempre vi ele com muita calma, inclusive nos bastidores. Às vezes a gente olha, não, mas o cara é um personagem. Não, não é. Posso dizer isso, porque convivo com ele nos bastidores. Um exemplo assim de homem que pensa na população, que pensa no desenvolvimento do Estado, que pensa em fazer mais pelas pessoas e que, embora, quero te dizer, hoje nós que somos de centro hoje, é um caminho mais difícil. Porque tu vai ver, hoje é direita e esquerda. O centrão... Escolher o centro político, o equilíbrio, o respeito a todos os lados, saber dialogar, talvez seja o caminho mais difícil, hoje menor, mas é o caminho que a gente acredita. Então não importa que ele seja mais difícil, porque a gente tem que seguir esse caminho, porque é o caminho que a gente acredita e o governador me inspira nisso. É o maior líder de centro desse país hoje. Se tu for analisar o último presidente do Brasil que pensava dessa forma, Fernando Henrique Cardoso, foi o único presidente que passou pelo país depois da redemocratização do país que não foi processado, não foi preso, não foi cassado. Eu adoro Fernando Henrique Cardoso. E fez um bom governo. Então, assim, é a minha forma de pensar e ele me inspira muito nisso. Eu diria que na minha vida é a minha mãe e na minha vida pública é o governador Eduardo Leite. E um sonho teu? Um sonho é poder fazer do meu trabalho uma ferramenta de ajudar as pessoas, principalmente aquelas que mais precisam, de poder olhar para trás e ver que eu não passei na vida pública em vão, que eu deixei a minha marca, que eu pude ajudar pessoas, que o filho que eu tenho de 9 anos possa dizer que o pai dele, o Dimas Costa, foi um político... Deixar um legado concreto. Um político correto, político que deixou marcas, que realizou, que ajudou na cidade, no estado, no país, que deixou uma contribuição através do mandato dele, que não foi só mais um que passou pela vida pública. Então, o meu sonho é isso, é poder estar usando o meu trabalho, os meus mandatos como ferramenta para ajudar as pessoas. Dimas, deixa uma mensagem de motivação para o nosso telespectador. Olha, a mensagem que eu digo, que eu costumo deixar é que, assim, eu tive tudo na vida para dar errado, Bárbara. Minha mãe saía cedo para trabalhar, eu ficava em casa sozinho, fui criado junto com as minhas irmãs, com os meus amigos. Muitos que tiveram na minha mesma fase não deram certo, infelizmente, caíram em coisas erradas, né? E eu tinha tudo para estar numa vida muito mais difícil. Eu não tinha, quando falam em meritocracia, eu não tive as mesmas oportunidades que a maioria das pessoas tiveram na minha época. Assim, muitas pessoas tinham melhores oportunidades que eu. Mas eu tive uma família correta, uma mãe correta, irmãs corretas, pai correto, que me deram o sentido de eu sempre subdiferenciar o certo do errado. Então, assim, para que as pessoas não se sintam inferiores a ninguém, que coloquem um objetivo na sua cabeça e digam que vai conseguir. Eu tive muitas derrotas na vida também. Perdi eleições para prefeito, para deputado. Mas a resiliência nos move, né? Isso, e foram doloridas as derrotas. Mas foi, aí eu digo se eu posso deixar um recado para as pessoas, é isso. É nessa hora que tu tem que ser forte, que tu tem que dizer o seguinte, não, eu não perdi, eu aprendi. Foi uma passagem na minha vida, a gente não vai ganhar sempre, eu digo isso pro meu filho. E eu procuro ensinar meu filho que até quando eu e ele estamos jogando bola junto ali, eu ganho dele. E ele chora às vezes que eu ganhei dele na brincadeira, mas ele tem que saber que a gente vai perder na vida. Com certeza. Então, assim, o que eu posso dizer para as pessoas é isso, acreditem nos seus sonhos, percorram, persistam, né? Principalmente, não deem bola para o que os outros falam. É verdade. Que as redes sociais, elas têm muitos amigos, mas o inimigo mora ali também. Com certeza. Né? E às vezes as pessoas tentam te derrubar, às vezes as pessoas tentam te diminuir. E tu tem que acreditar naquilo. Não, nenhuma frase, nenhuma fala pode fazer tu desistir. Te agarrar na tua família, reconhecer as pessoas que realmente te amam, se aconselhar com elas que vão te dar o conselho vindo de dentro do coração e dizer o seguinte, eu vou vencer, eu vou conseguir chegar onde eu quero. Eu, como te disse, todo mundo ria de mim quando eu concorri a primeira vez a vereador. Riam mais ainda como deputado. Achavam que eu não ia conseguir chegar.
Eu fui uma eleição de prefeito da minha cidade, contra tudo e contra todos. Né? Mas porque eu sempre tive fé naquilo e sempre tive fé no meu propósito. Sempre acreditei que eu tinha condições de chegar lá, que eu tinha um coração bom. Quando a gente tem foco e determinação, Isso. Deus alastra as Isso. portas, né, Dimas? Amor ao que faz. Amor ao que faz. E quando tu chega lá, e quando chega lá tem mais isso. Tu tem que acreditar que tu vai chegar, tu tem que passar pelas derrotas e quando tu chega lá, tu não pode perder a tua essência. Com certeza. Não pode esquecer tudo que tu passou para te chegar onde tu chegou. E tu tem que ser exatamente para as pessoas que te cercam, que te procuram, né, que muitas dessas pessoas estão naquela fase difícil que tu teve na vida. Verdade. Esperando alguém para fazer aquilo que tu esperava que fizesse por ti. Verdade. E a gente tem que se colocar, olha, eu já tive nessa posição aqui e agora eu estou aqui e daqui eu vou tentar fazer aquilo que ninguém fazia por mim e por as pessoas que passavam pelo que eu passava. Tu não pode esquecer disso, muitas pessoas esquecem. Verdade. E aí que mora o erro. Então é isso, né? Se a gente pode deixar alguma mensagem aí de vida, de experiência que possa ser aproveitada, é isso. Eu, Bárbara, todo mundo me chama nas minhas redes sociais, eu não deixo ninguém sem resposta. Eu não deixo ninguém sem atender uma ligação, posso não atender no momento, agora eu estou no teu programa, não posso estar mexendo no telefone. Mas eu vou ali, olho, procuro retornar, tu mesmo, acho que entrou em contato comigo, demorei ali, ouvi na hora, não pude te responder, mas logo depois respondi, porque a gente tem que dar atenção para as pessoas. Com certeza. As pessoas precisam de atenção dos seus líderes. Verdade. Né? Então é isso. Né? Dimas, fica aqui o meu carinho e admiração por ti. Recíproco. Aqui contamos mais uma história incrível, uma história de case de sucesso, uma história de inspiração de quem veio de baixo, de quem é aguerrido. É gaúcho mesmo, né, gente? No mate aí. E aqui encerramos mais um Líderes Futuristas.